Fala, minha turminha linda! Tudo bem com vocês? Olha, tia Núbia aqui de novo. Vamos começar o ano. E aí, como passaram o período de férias, de festas? Foi tudo gostoso? Reuniu com a família? Mataram a saudade? Hoje a gente vai aprender uma história muito top das galáxias. Mas assim, ela é meio que uma continuação daquilo que a gente estava aprendendo no fim do ano. Sobre a promessa, né, de Isaías, que o Senhor revelou para ele que ele mandaria Jesus. Depois veio o nascimento de Jesus. E hoje a gente vai aprender sobre uma palavra que está lá no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 20 ali, mais ou menos, que Lucas tem uns capítulos bem extensos. Aliás, vou falar uma curiosidade. Vocês sabiam que Lucas não era um discípulo de Jesus? Ele não era um apóstolo de Jesus. Pelo contrário, ele foi mais discipulado, foi pelo apóstolo Paulo, lá depois que tudo aconteceu. Mas ele relata com tanto detalhe, porque ele acompanhou a vinda de Cristo com tanto detalhe, tanta riqueza, que a leitura é maravilhosa de todos os capítulos. Vamos lá. A gente aprendeu que nasceu o menino Jesus, vieram, né, os pastores, presentearam ele com a mirra, com incenso e tal, e a gente sabe que naquela época existia uma tradição onde as crianças, os bebezinhos recém-nascidos, assim, até 7 dias, tinham que ser circuncidados e também tinham que ser apresentados no templo. Isso mesmo, é algo bem semelhante com o que hoje a gente vê na nossa igreja e em todas as igrejas, que os bebês são apresentados, né, no altar do Senhor, são consagrados a Deus. Isso mesmo. E José e Maria voltaram, né, para Jerusalém e chegou o tempo da circuncisão de Jesus e também chegou o tempo de levá-lo ao templo para ser consagrado. Isso mesmo. Quando eles chegaram lá, um homem que vivia ali em Jerusalém, um homem com muito temor de Deus no coração, com muita intimidade com o Espírito Santo, um homem que queria ver a salvação da sua nação, isso mesmo, chamado Simeão. Esse era o nome dele. Ele já era um senhor, um idoso. Simeão. Quando ele ficou sabendo que José e Maria tinham levado Jesus no templo para ser consagrado, para ser apresentado ao Senhor, ele correu para lá, pegou Jesus nos braços e falou: Senhor, agora o Senhor pode me levar, porque agora eu vi a sua promessa se cumprir na minha vida. Agora eu tenho certeza que o Senhor enviou o Salvador. E também diz a palavra que uma viúva, também já idosa, com mais de 80 anos, chamada Ana, ela vivia ali nas imediações do templo. Ela ficou viúva, a palavra conta, com muito pouquinho tempo de casada. E depois ela não se casou mais, não constituiu família e ela vivia pro Senhor. Ela vivia ali no templo todos os dias, ela orava, ela jejuava, ela adorava, ela buscava ter cada vez mais intimidade com o Senhor. E ela também, quando viu José e Maria ali apresentando Jesus, ela correu para ter aquele menino nos braços, para ver a cara dele, para sentir a presença dele como Salvador. Mas, gente, olha que coisa curiosa. Jesus era um bebê, ele era um menino, né, assim, pelo que a Bíblia não relata exatamente o tempo, mas pelos costumes, a tradição judaica da época, ele era praticamente um recém-nascido, um bebezinho. Como
que Simeão, como que Ana, dois idosos, sabiam que ele era o Messias. Tinham essa convicção no coração que ele era o Salvador. Ele veio para mudar a história de Israel. Aliás, para mudar a linha do tempo. O que aconteceu antes de Cristo e o que estava para acontecer depois de Cristo até os dias atuais. Isso me deixou muito curiosa, muito intrigada. Isso despertou em mim algo diferente. Porque se a gente observar, se eles sabiam disso, Jesus ali era um bebê. Ele não sabia falar. Ele não tinha como falar, oi, eu sou filho de Deus, eu vim para salvar essa nação. Não. Se ele só era um bebê e eles sabiam que ele era o Salvador, isso significa o quê? Que eles eram cheios da presença do Espírito Santo. Que eles tinham muita comunhão com o Pai, que eles tinham convicção da promessa do Senhor, quando o Senhor revelou isso lá atrás para Isaías. Eles tinham certeza de quem era Jesus na vida deles e o que seria para a nação inteira. Isso é o que eu quero deixar com essa lição enfatizado e frisado no seu coração. Será que a gente tem aproveitado a presença de Cristo? Será que a gente consegue demonstrar a presença de Cristo para quem ainda não conhece Ele? Será que a gente tem essa convicção de Simeão e de Ana da presença de Cristo na nossa vida? Então que a gente busque se encher mais, se encher da palavra, se encher do Espírito Santo, de louvor, de adoração. A palavra diz que o Senhor habita em meio aos louvores. Então que a gente possa fazer cada vez mais e mais, buscar a santidade. E a gente só consegue andar em santidade se a gente conhecer o próprio Deus. Saber o que agrada ou não a Ele, o que faz bem para o reino ou não. Que a gente busque conhecer mais, que esse ano de 2020 vocês acenda no coração de vocês um desejo enorme, fome e sede da palavra de Deus. E o Senhor vai se revelar para vocês e vocês vão ter certeza de quem é o Messias na vida de vocês. E quando vocês chegarem em algum lugar, as pessoas vão notar a presença de Cristo habitando em vocês. Porque a palavra diz que Cristo em vós, a esperança da glória. Então, o Cristo que habita em mim e o Cristo que habita em você é a esperança da glória para aqueles que ainda não conhecem Ele. Leiam o capítulo 2 de Lucas, façam uma leitura inteligente, busquem entender ali nas entrelinhas o que o Senhor estava falando, o que eram os costumes daquela época. Isso ajuda muito a gente a entender o porquê que certas coisas aconteciam de tal maneira. Se interessem pela palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela se renova a cada dia e o Senhor se revela para nós através dela. Beijo grande, fiquem com Deus e até a semana que vem.